Boa noite, minha gente. Vamos para mais uma noite de histórias nessa quaresma. A gente já viu histórias de que algumas almas penadas gostam de vagar pelo nosso mundo. Mas o que acontece quando elas aparentam ser gente viva? Hoje eu vou contar duas histórias em que esses mortos caminharam junto entre os vivos. A morta pedindo reza. Há muitos anos eu ouvi de um padre chamado Padre Varela, padre de Palmares. Ele me contou um espantoso caso presenciado por ele mesmo dentro dos 40 dias da quaresma. Ia o Padre Varela celebrar uma missa cotidiana que tinha lugar no alvorecer, e no momento em que se revestia do parâmetro litúrgico, ele viu da entrada na sacristia uma senhora cuja fisionomia não lhe era estranha. Lembrava a ele daquela mulher de algum lugar, mas como era padre e era costumeiro ver muita gente ali daquela localidade de Palmares, achou que fosse gente dali mesmo. Se dirigindo ao padre, a mulher, sem mencionar a intenção, encomendou uma missa para o dia seguinte. "Padre, eu quero encomendar uma missa", disse ela. E assim, feita a encomendação, Padre Varela tomou o aponto necessário, tendo aquela senhora declinado seu nome e residência. Então o padre anotou o nome dela. No dia seguinte, na hora marcada, rezava o padre o santo sacrifício da missa, oferecendo toda a oração com a mente naquela senhora, procurando assim corresponder às suas intenções, que não tinham sido mencionadas. Desde o início, constatara a presença da mulher ali no templo. Ela estava ajoelhada, rezando com muita fé. Terminada a cerimônia, o sacerdote se retirou, seguindo para a sacristia. E enquanto guardava o parâmetro, estranhou que até o momento não tivesse sido procurado por aquela senhora, a fim de efetuar o pagamento da missa. Comentando o fato com o sacristão, o homem quis saber o nome daquela mulher. Então, Padre Varela lhe mostrou o caderno e apontou o nome daquela mulher. O sacristão quase teve um desfalecimento ao ler o que estava escrito. Ali estava escrito o nome de Maria Joaquina Gouveia. "O senhor não se lembra dessa senhora, não? Ela morreu já faz uns 5 anos", disse o sacristão. Só então o padre se recordou daquela mulher que tinha andado adoentada, sempre em busca de rezas ali naquele tempo. Ainda atordoado, correu até o altar acompanhado do sacristão, e de lá ele viu aquela senhora caminhando, saindo da igreja, onde de repente, misteriosamente, desapareceu, feito fumaça. Minha gente, pelo que a gente pode ver, até mesmo dos lugares sagrados, as almas penadas conseguem entrar nesse tempo de quaresma. Agora a história que eu vou contar é um pouco mais macabra. O moleque endiabrado. Me contou certa vez Júlio, do Engenho São Tomé, em Vicência, ali onde exercia o cargo de feitor, um fato muito assombroso que muita gente dizia ser mentira dele. Mas eu, que já sou acostumado a escutar e até mesmo a ver essas coisas, acreditei. Ali era o engenho de cana-de-açúcar de propriedade do senhor Manuel Borges, já falecido. Naquele lugar existia um ferreiro português chamado Antônio Mendonça, que andava por volta dos seus 60 anos. Mesmo já velho, era dotado de espírito jovial e sempre animado, era um boêmio apaixonado pelas mulatas do engenho. Ali, todos gostavam dele, e sempre que ele estava conversando, chegava alguém perto. Apesar de descrente em tudo que fosse sobrenatural, era homem de bem e muito trabalhador. Tratava bem a todos, fosse patrão, fosse empregado. Tempos depois,
começou o ferreiro a se ver perseguido por um moleque pretinho, de baixa estatura, que não deixava, em hora alguma, fosse no trabalho ou fosse no passeio. Mendonça enfrentava o negrinho com a maior intrepidez, tendo munido de um chicote trançado de mato, que sempre fazia valer. O interessante é que todos viam o velhote dar chicotada em alguma coisa, só que ninguém conseguia distinguir o que é que ele estava chicotando. Ele dizia que era o moleque. A princípio, achava ele que aquele menino fosse filho de algum dos empregados do engenho. O menino vivia aprontando presepada para cima dele, e o ancião irritado respondia: "Esse moleque não me deixa em paz, ô moleque do demônio!" E o povo achava engraçado, sempre imaginando ser alguma piada daquele português acostumado a contar seus causos. E quando se encontrava com o menino, seguia os nomes mais cabeludos. O estranho visitante não parava de importunar o português, produzindo sempre as maiores presepadas. O ferreiro não se intimidava e deixava seu leito para brandir o chicote, enxotando aquele menino do quarto afora. Júlio Vidal, certa vez, indo naquela oficina de Mendonça, pediu para encomendar um serviço de seu patrão diretamente para o engenho e presenciou fatos interessantes. Havia ali um fole destinado a soprar o fogo para alimentá-lo, que desde a intervenção do engenho era alimentado por mãos humanas. Só que toda vez que Mendonça ia acionar, enguiçava, como se algo de anormal tivesse dentro dele. Naquele dia, estando presente Júlio Vidal, o ferreiro disse sem se perturbar: "Essa peste já está aqui dentro, mas eu vou dar um jeito." Esquentando um ferro em forma de espeto e até onde estava o fole, e lá dentro ficava cutucando: "Sai daí, moleque dos diabos, sai daí!" Júlio olhava aquilo de forma curiosa, sem entender o que estava acontecendo. A visagem, porém, perseguia Mendonça na garupa do cavalo ou em plena rua, onde quer que ele estivesse. De uma feita, estando o velho português conversando, interrompeu sua palestra para correr atrás, soltando seus impropérios atrás do moleque. Os demais não viam nada, apenas o português correndo atrás de coisa nenhuma. Era coisa muito estranha. Depois voltava a conversar com os amigos e se expressava: "Esse raio desse moleque não me deixa em paz, mas eu hei de cortar o relho dele, até que se vá embora de uma vez." Tudo isso ia crescendo de forma assustadora, e Mendonça começou a perceber que aquilo só podia ser mesmo coisa do outro mundo, coisa de alma penada. Começava a dar sinal de estar descontente. Foi quando os amigos lhe aconselharam a procurar um homem que era espírita e morava ali perto. Depois de relutar, o ferreiro cedeu, afinal, indo a uma sessão espírita na casa daquele homem. Iniciados os trabalhos e feitas as orações e cânticos do ritual, o dono da casa pediu aos irmãos do espaço para baixarem, a fim de receber um espírito. E após uns 10 minutos, eis que se manifestou a entidade naquele homem. Se revelou de maneira que não disse qual era o nome daquele espírito, se limitando a dizer que Mendonça havia cometido uma grande falta. E terminou exortando o velho português a restituir uma correntinha de ouro que havia tirado de uma sepultura. E só assim que ele restituísse aquele túmulo, o moleque endiabrado ia parar. E depois disso, devia rezar 10 Pai Nosso e depois 10 ladainha, acender em seguida 7 velas preta, e tudo voltaria à normalidade. Todos se perguntavam se Mendonça tinha feito aquilo mesmo. Era um deslize muito grande, e todos ficaram surpresos quando ele confessou que aquilo tinha mesmo acontecido. Contou o português que certa vez, em tempo de quaresma, passando no cemitério tido como mal assombrado, que ainda hoje existe lá em Ribeirão, parou diante de uma sepultura onde podia se ver alguns ossos. Foi quando seus olhos viram brilhar aquela correntinha de ouro com a Nossa Senhora de enfeite. Depois disso,
acabou vendendo aquela corrente a um aguardenteiro. Desde então, teve-se início a perseguição daquele moleque endiabrado. E vinha sendo vítima por todo esse tempo. Por dúvida, após o que ouviu na sessão espírita, ele procurou o aguardenteiro ao qual tinha vendido a corrente. E explicando o que estava acontecendo, acabou conseguindo de volta a corrente. No mesmo dia, foi ao cemitério lá em Ribeirão e repôs a corrente na sepultura abandonada. E assim, cumpriu as demais recomendações. O fato é que desse dia em diante, nunca mais o moleque endiabrado apareceu para lhe importunar. Minha gente, como a gente viu hoje, essas almas penadas em tempo de quaresma é revoltada. A gente não pode estar fazendo de tudo não. Vamos continuar a se resguardar para evitar que esses mal-assombros se voltem contra a gente. É isso aí, minha gente. Até a nossa próxima história. O Causos de Cordel traz para você um novo canal com histórias para toda a família. Histórias que valorizam a nossa terra e a nossa cultura. De repente, o menino viu sair de dentro da mata aquele cachorrão preto de olhos vermelhos. Histórias do nosso povo e do nosso folclore. O menino pensou em perguntar quem era, mas ele já sabia que aquela caboclinha era a comadre Fulozinha. Venha conhecer o canal Causos Encantados. O link está na descrição do vídeo. Nas matas e nos rios são os causos encantados, causos encantados.